Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Estamos celebrando este 22º domingo do tempo comum. Hoje estamos iniciando o mês da Bíblia. O mês de setembro é o mês da Bíblia, o mês em que somos convidados a perceber e a recordar a centralidade da Palavra de Deus na nossa vida, ler a Palavra de Deus, meditar a Palavra de Deus, colocar a Palavra de Deus no centro da nossa vida. Hoje estamos celebrando também o Dia Mundial de Oração pelo cuidado da criação. Olhar a criação de Deus, louvar a Deus pelo dom da criação, perceber que tudo é obra do amor misericordioso de Deus. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 7º do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 1 a 8, depois dos versículos 14 e 15 e dos versículos 21 a 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si, num primeiro momento do Evangelho, fariseus e mestres da lei. O Evangelho se inicia dizendo: os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Fariseus e mestres da lei vêm de Jerusalém. Jerusalém era o centro do mundo religioso de Israel, onde estava o templo, onde estava a principal instituição religiosa do mundo judaico, e se reúnem em torno de Jesus. E o que eles observam? Observam que os discípulos de Jesus não cumprem certos preceitos, mas certos preceitos que não eram preceitos vindo da palavra de Deus, certos preceitos que eram preceitos humanos. Diz o texto: eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Observam, amados e amadas de Deus, mas comer pão com mãos impuras, isso não é algo da revelação, são preceitos humanos que o mundo judaico foi absorvendo. E o evangelista descreve como era um pouco esses usos no mundo judaico. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre.
Amados e amadas de Deus, costumes, normas de boa educação, poderíamos dizer assim, mas preceitos humanos, normas humanas, costumes herdados dos antigos, tradições recebidas dos antigos, mas tradições com T minúsculo, quer dizer, tradições humanas recebidas dos antigos. Continua o Evangelho. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Amados e amadas de Deus, colocam a questão para Jesus. Por que os teus discípulos não seguem essas tradições humanas recebidas dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Ouçamos bem a resposta de Jesus. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Amados e amadas de Deus, este povo me honra com os lábios. Os lábios é algo exterior. O coração é algo interior. Os lábios representam aqui a exterioridade, aquilo que é exterior. O coração representa aquilo que é o centro da vida, o centro da existência, a interioridade. Para o mundo judaico do tempo de Jesus, o coração implicava o centro da vida, o centro da existência, aquele órgão do qual provinham todas as coisas interiores. O coração, então, aqui representa aquilo que é mais interior, representa a interioridade. Continua Jesus: de nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Amados e amadas de Deus, de nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Quer dizer, estão muito apegados aos preceitos humanos, estão abandonando o mandamento de Deus ou os mandamentos de Deus. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Quer dizer, vocês deixaram de colocar no centro o mandamento de Deus, abandonaram o mandamento de Deus, aqueles preceitos que vêm de Deus, os mandamentos que vêm de Deus, para seguir as tradições humanas, como nós ouvimos aqui o Evangelho descrevendo. Preceitos humanos, normas, regras, que sejam normas de boa educação, mas tradições dos homens, tradições humanas. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Amados e amadas de Deus, quer dizer, não são alimentos, não são as coisas que o homem come, bebe, ingere, não é isto que torna impuro o homem. Mas o que torna impuro o homem é o que sai do seu interior. Quer dizer, a impureza não está nos alimentos, não está nas coisas que o homem ingere. A impureza está no coração, a impureza está na forma de pensar, a impureza está na forma de conceber, a impureza está no coração. É isso que Jesus está dizendo. Os fariseus, esses mestres da lei, estão muito apegados a tradições, estão muito apegados à exterioridade. Jesus mostra que o importante é a interioridade. Jesus mostra que o importante é o coração. E continua: pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Amados e amadas de Deus, é do coração, é do interior que saem as más intenções, é do interior que saem as imoralidades, é do interior que se concebe, que se começa a conceber o roubo, os assassínios, adultério, que começa tudo na interioridade, começa tudo no coração, é lá na forma de pensar, é lá na forma de conceber, é lá que está
É lá que a questão precisa ser resolvida. É lá que está a impureza. É lá que está o problema. É na forma de pensar, na forma de conceber. É lá que está a impureza que Jesus quer dizer. Na ambição desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Porque é do interior, amados e amadas de Deus, que saem as coisas. A impureza não está naquilo que o ser humano ingere, naquilo que vem de fora. A impureza está no coração. É o coração que precisa ser convertido, é o coração que precisa ser mudado, é o coração que precisa ir se tornando verdadeiramente um coração bom. E conclui-se o Evangelho, Jesus dizendo todas essas coisas, mas saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Quer dizer, a impureza está no coração, é o coração que precisa ser convertido, é o coração que precisa ser mudado, é o coração que tem que ir tornando verdadeiramente um coração segundo Deus. Peçamos então a graça nesse dia, a graça de verdadeiramente deixarmos com que a palavra de Deus, deixarmos com que o encontro com a palavra de Deus vá transformando a nossa interioridade, vá transformando o nosso coração, vá transformando a nossa forma de conceber, a nossa forma de pensar, a nossa forma de julgar, a nossa interioridade. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.